Nilmário, Janete, Marçal, Luiz Erundina, meus cumprimentos, e aos demais presentes. Aproveitando um pouco o gancho do Rafael, pensa que a nossa civilização não foi construída para as crianças nem para os velhos, né? Porque eles não são produtivos, tá? Então, acidentes domésticos com criança é uma coisa impressionante a quantidade. Esbarrar na mesa que tem canto vivo, né? Calçada com velho, entendeu? Isso é muito comum. Então, acho assim que a luta específica ela é importante, mas é mais decisivo você pensar que mundo nós estamos vivendo. E aí eu puxo para mim uma tremenda dor de cabeça, que poderia estar debatendo, discutindo a questão de transporte, a questão da PEC 90, sobre diversos enfoques. Enfoques mais técnicos, tá? Da diversificação do uso dos modais de transporte, né? Da viabilidade econômica financeira, quem vai financiar o sistema, quem não vai. Além de não ter, com certeza, competência apropriada para isso, né, eu fico muito inibido com a presença do Lúcio Gregory, que com certeza vai me questionar em vários aspectos. Então, prefiro fazer alguma coisa um pouco diferente. Vou pensar a questão da PEC 90, a questão do transporte como direito social, um enfoque político, né? Mas não no sentido político partidário, tá? Porque isso é uma redução da nossa civilização, né? Hoje se discute, se compara gestões e programas em relação ao que foi no passado. Não, o fulano de tal lá atrás fez pior, né? Nós estamos fazendo melhor do que o outro. Não me interessa isso, né? Me interessa uma sociedade que esteja discutindo os passos que quer dar, tá? Então a cidade, na minha visão, é o espaço de convivência e da prática cidadã, tá? Quando a cidade surgiu, ela surge fiquei sabendo isso há pouco tempo, que me interessei, comecei a pesquisar. A formação da cidade é uma coisa meio consensual. As frátias, as genes, os clãs, né, decidem se fundir a partir das identidades religiosas que ele tem, tá? E cria uma unidade que eles chamavam cidade. Agora, a urbe é uma coisa diferente, né? A urbe é uma religião coletiva consolidada, é o ponto de encontro de todos, ou seja, o espaço urbano, né, é o ponto de encontro de todos, tá? De todas as religiões na época, que a religião era um assunto profundamente familiar, né? E depois da crença coletiva que se tem na capacidade do Estado de prestar o serviço, ou atender às demandas, ou cumprir as tarefas que lhe são delegadas pelo cidadão. E aí eu questiono se esse modelo de Estado a gente pode acelerar. Com certeza que estamos verificando isso. Luiz, vou passar uma série de slides, não fica muito preocupado, porque tem muita coisa aí que não vou falar sobre isso, mas como deu trabalho, eu gostaria de mostrar para vocês. De 2 em 2 minutos você muda, viu, Luiz? Não precisa avisar, não. Então veja só, estou discutindo aqui a questão do Estado. Essa aí, muita gente conhece aqui em Belenzinho, uma vila operária chamada Maria Zélia. E eu aproveito a oportunidade e presto uma homenagem à minha mãe, que tinha esse mesmo nome. Então, no início do século passado, nós somos velhos pra caramba, né? No início do século passado, toda a industrialização em São Paulo, notadamente em São Paulo, mas aconteceu também em Pernambuco, na Paraíba, Rio Tinto, sabe? Os Lúneres, construíam as vilas operárias. Por quê? Porque ele queria
a mão de obra, os trabalhadores muito próximos à unidade fabril, à unidade de produção. Tá? E é óbvio que o cara produzia mais. Na medida em que se expandiu, que se desenvolveu e começou a se concentrar o sistema produtivo do país, essa preocupação inicial se perdeu. Né? O trabalhador morava na Zona Leste e trabalhava na Zona Oeste. E começou a ser dele, tá, o ônus do deslocamento. Numa certa fase da industrialização, aqui São Paulo, citando São Paulo porque é o exemplo talvez mais acabado. Os trabalhadores vendiam as casas que tinham comprado num lote, dentro da ótica especulativa, você conta a beira do lote, deixa o espaço urbano vazio, né? Depois que o poder público instala toda a infraestrutura, você, dono do terreno, loteia aquilo um valor absurdo, né? Essa é a ótica de especulação da terra urbana. Pois bem, esse cara conseguia vender a unidade dele, que ele comprou em prestações 60, 120, com inflação alta e simbólica, né? E ir morar mais perto do trabalho. Mas à medida que o contingente, para usar uma linguagem clássica, do Exército Social de Reserva, ele se expande, né? Começa a haver não somente uma ruptura de todos os princípios trabalhistas que foram conquistados, mas uma despreocupação, né, com o fato de uma pessoa reclamar que está gastando muito com o transporte, etc. e tal. É muito fácil, né? Coloca para fora, tá? Dispensa o cara, né? Criou-se, obviamente, a partir de uma série de esforços, mas eu não vou entrar em detalhes, alguns feios a essas posturas arbitrárias que o neoliberalismo na década passada, né, rompeu, esgarçou todos. Tá? Aqui no Brasil está se tentando a flexibilização da dispensa de empregado. Né? Na Europa, lamentavelmente, todos os países que implementaram as políticas neoliberais eram governos sociais-democratas. Né? Aí, um amigo, fiquei bravo com ele, passei 2 meses sem falar, porque ele disse: a esquerda pega o poder, mas toca com a direita. Né? Eu achei que era uma canalice dele, que não era bem assim, etc. E tal. Depois eu percebi que ele tinha uma certa razão. Né? Pois bem, então, o que é que nós vemos hoje? Hoje nós vemos, primeiro, a destruição da convivência urbana, no sentido primordial que eu falei. Tá? Ou seja, já não tem mais... isso é mais forte ainda em bairros de classe média, né? Que se aprisionam nos seus condomínios fechados. Tá? Nos bairros mais consolidados, não sei se chegou aí no Israel aí começa a ter uma convivência maior. Mas isso tem uma história longa até se consolidar no bairro. Né? Que alguns amigos intelectuais acham assim: que coisa linda, tão bonitinho, colorido. Vai morar lá. Né? Ninguém quer. Chegar a esse ponto foi uma longa trajetória. Tá? Então hoje você tem uma situação onde, primeiro, o espaço urbano ele é privatizado. Inclusive nos valores que a vida em comunidade, entenda a cidade como uma grande comunidade, né? Valores intangíveis que são gerados. Tá? A solidariedade, tá? A fraternidade, o companheirismo, né? Eu me lembro que havia um processo, mesmo aqui em São Paulo, que queria sair, às vezes com minha mulher assistia um filme, tinha filhos pequenos, deixava na casa de um amigo e ia embora. Né? Depois, outra vez, eu fazia isso. Hoje eu tenho um filho temporão de 8 anos, com vários pais que também têm filhos na mesma faixa etária e também passa pelo mesmo problema. Temos oferecido assim, né? Vamos, deixa a menina aqui, vai embora, viaja com teu marido, pega um domingo, não sei o quê. Ninguém se move, né? Há um aprisionamento, há um encolher-se, um voltar-se para si que é tremendo.
Então isso que eu chamo o processo desagregador que se instala na urbe. Depois, a segunda coisa, e aí é o ponto que a gente está tocando, a questão do direito à cidade, né? Você tem hoje os bairros mais pobres, com menor renda, né, que são geralmente mais distantes dentro da ótica de urbanização terceiro-mundista. Você tem esses bairros completamente segregados do restante da cidade, tá? E você tem um serviço péssimo de transporte com um preço estúpido, né? Você imagine um casal com 2 filhos que queira vir ao Ibirapuera assistir um show gratuito do Elvis Presley. Falou que ele não morreu, né? Então vem cá, tá aí no Ibirapuera, né? E ele mora lá em Guaianazes, tá? Estou considerando que ele pegue uma condução e um metrô, certo? Para vir assistir e voltar, essa família vai gastar R$80 por volta disso. Nem um lanche, nem tranqueira, nem nada, só o deslocamento, né? Então, resumo da ópera é a força de trabalho, é o trabalho que está sendo destruído, né? E é o trabalho que está pagando, tá? Pela consolidação civilizatória, vamos dizer assim, né? Que toma uma trajetória preocupante. Então tem dados assim, hoje, pessoas que tem um depoimento aí, não sei se passou ainda, enfim, um psiquiatra que mexe com transporte, ele comenta assim, que a secretária dele gasta 5 horas, né? Ele libera mais cedo para ela chegar em casa às 9 da noite, tá? Então, esse processo, eu sou um cara de classe média, privilegiado, entendeu? Morava perto do metrô Vila Mariana e ia trabalhar na Paulista, né? Eu vim do sistema financeiro, onde perdi 37 longos anos da minha vida, né? Quase morro, suporto isso. Então eu ia para lá e gastava 40 minutos. Poxa vida, pertinho do metrô Vila Mariana, né? Para Ministro Rosa Azevedo. Eu sou privilegiado, eu não ia de ônibus, de carro, né? Estou reduzindo cada vez mais a andar de carro. Agora, me sentia cansado, né? Não só pela idade, né? Com o tempo a gente fica cansado, mas não é só isso, né? É essencialmente porque o desgaste de andar no transporte coletivo em São Paulo, ele é monumental, né? A menina falava, a questão do assédio existe, é um fato, mas não é só isso. Antes de ontem, eu entrei num carro, no metrô, na hora mais ou menos do rush, do pique, e tinha uma garota sentada. Geralmente ela senta na cadeira azul, né? E fica com o celular assim, na cabeça baixa. Eu não sei porquê, alguém tocou assim nela, ela levantou e me deu o banco, né? Agradeci, sentei e tudo. Mas o interessante não é isso. Quando eu sento, eu olho, na minha frente tinha um senhor, talvez um pouco mais velho até do que eu, um trabalhador, tá? Pessoa muito simples, pela mão, né? O calo, a pele, você percebia que era uma pessoa que não teve uma vida fácil, né? E era negro. Ela estava lá e não deu lugar, né? Deu a mim, porque provavelmente eu sou diferenciado, embora não more em Higienópolis, né? Mas alguém deu um toque e ela viu o cabelo de branco, né? E acabou me dando lugar. Então, pastor, nós estamos falando o seguinte: chegou o momento, tentando unir as contas, que o Estado, que sempre financiou o desenvolvimento, aliás, essa questão de crescimento e desenvolvimento tornou-se uma obsessão, né? Esse governo, por exemplo, está falando a todo tempo, né, em crescimento, baixando impostos para carro, lotando as ruas de carro, né,
causando poluição gigantesca, né? A paralisação do transporte, né? É o carro-mestre da economia moderna. Só que é preciso, quando se pensa em sociedade e civilização, pensar que é necessário trocar esse modelo. Esse modelo não vai levar a canto nenhum. Pelo contrário, vai levar a um canto, que é uma tragédia ecológica de proporções gigantescas, né? Então, veja só, chegou a hora, o Estado que forneceu rodovia, sua escola de produção, que montou estrada de ferro, né? Que facilitou o tráfego, que asfaltou, etc. e tal, o capital, sob a desculpa de que isso gera emprego, né? Mas tem outras maneiras de gerar emprego, tem outras maneiras de se gerar renda, né? Hoje não reconhece uma coisa básica, fundamental, um direito social de acesso ao transporte, tá? Isso não é reconhecido. Olha, e é emblemático, e aqui não estou querendo fazer nenhuma crítica, enfim, eu acho que dentre todos era com certeza o melhor, o prefeito Haddad. Quando estourou o movimento das manifestações de rua, em junho, no dia seguinte ele falou: se eu conceder o subsídio na proporção que estão querendo, né, eu vou inviabilizar a minha administração. Eu parei assim e falei: tem alguma coisa errada, cara pálida, né? Qual é a prioridade? É o cuidar da urbe? Cuidar da família? Cuidar do desenvolvimento das pessoas, da humanidade, né? Ou consagrar a sua gestão? Tá? Eu acho que consagrar a gestão é muito importante se for uma gestão progressista. Mas eu não acho adequado um prefeito lançar como primeiro argumento esse. E aí foi bypassado, né, pelo governador Alckmin, né, que falou, foi ele que anunciou retrocesso na tarifa. Tá? E como política única que temos hoje é transferência da CID, redução de não sei o que, redução daquilo, outro, blá blá blá. Quando esse país está precisando fundamentalmente termos uma reforma de Estado, né? Não nos moldes que o Fernando Henrique fez com o Bresser. Eu admiro o Bresser profundamente, acho que é um cara de uma decência impressionante, né? Não é criar essa estirpe, olha que eu vim de lá, né? De burocratas privilegiados do setor público, né? Você reformar o Estado, repensando o Estado em função, tá, dos interesses coletivos. Olha a rua em junho, vê o que aconteceu, vê o que aconteceu antes de ontem, né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, então é preciso repensar essas dinâmicas, tá? Não é possível que se faça, que queira mudança, pensando em jogar sempre o mesmo jogo. Vai ficar um negócio tedioso. Domingo meu filho assistindo um jogo de futebol, Corinthians, não sei o que, lá em casa, a família toda. Ele falou: meu pai é um saco, né? Porque ele era Flamengo agora, depois passou a torcer para o Corinthians. Agora, se o Corinthians perde, ele torce por não sei quem. Eu falei: não, é porque eu tenho, minha paixão futebolística é muito crítica, como uma série de coisas que eu tenho na minha vida. Quando ele joga bem, eu acho legal, né? Agora, eu não quero que ele ganhe de qualquer jeito, que nem você. É uma brincadeira familiar, mas é um pouco assim, né? A gente precisa, se eu tenho simpatia por um partido ou por um candidato, eu quero que ele ganhe, obviamente, tá? Mas me interessa muito mais discutir assim, que distanciamento temos hoje dos senhores representantes, né? Do pobre coitado aqui representado, tá? É essa distância que é fundamental se repensar. E que quando nós falamos que é preciso está descentralizando, criando instâncias de consulta popular, tá, com certa urgência, morei na tua terra, Gilmar. Beleza, Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa. Que é preciso você criar, tá, uma forma diferente. A democracia não está construída,
ela foi construída, ela avançou, se consolidou. É preciso continuar, porque a democracia nunca vai terminar. Ele é um processo, tá? E eu não posso dizer que estamos numa democracia quando eu vejo, por exemplo, frases do tipo, do ponto de vista político, avançamos em democracia. Do ponto de vista econômico-social, ainda não, né? Do ponto de vista sexual, está havendo uma certa liberalidade. Pô, eu não posso dizer que um fulano é meio ladrão, né? Meio corrupto. Ou ele é corrupto, ou ele não é corrupto. Não existe meio termo. Ou vivemos numa democracia, e para viver numa democracia, a gente tem que exercê-la todo dia. Tá? Estou falando, não é que necessariamente eu seja assim. Mas eu vim de uma herança autoritária. Né? Eu vim de uma herança politicamente stalinista. Né? Mas de coronel nordestino. Dentro de casa, ainda ouço, vez ou outra, dava um de machão. Claro, tem 2 contra mim, eu me calo. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lutar, né? Resumindo, a moral da história. Eu acho que a PEC é de uma oportunidade monumental, tá? Porque vai implicar na transformação de um processo civilizatório, né? Não estou exagerando, estou sendo até muito modesto quando afirmo isso, tá? Você colocar sobre dever do Estado como um direito social o transporte, tá? E óbvio que cobrar por isso, cobrar as leis complementares que se façam necessárias, implementar as políticas públicas de espectro, às vezes local, que são necessárias para isso. Então acho de fundamental importância. Para concluir, um dado, tenho vários dados, mas não vou citar. O custo da saúde com o uso abusivo do transporte individual soma $1,5 bilhão ano. Isso é do Dr. Paulo Sabilia, né? Um cara que é especialista nessa área de transporte, por vias indiretas. Ele é médico, estuda os efeitos da poluição sobre a vida do cidadão. Bom, então em síntese é isso aqui. Eu acho que a gente precisa superar, né, esse paradigma entre crescimento e distribuição, tá? Romper com isso e avançar nas conquistas sociais que se fazem absolutamente necessárias. Finalizando, finalmente, eu queria prestar uma certa homenagem. Tempos atrás assisti um filme, eu não me recordo o nome, com Jack Nixon. Ele fica viúvo, enfim, depois de algum tempo fica meio perdido, e tem uma cena que é fantástica, né? Ele vai no banheiro, está fazendo a barba e pensa assim, né? Que diferença eu fiz ao mundo, né? Ao existir. Que diferença eu trouxe ao mundo? Luísa, você não precisa se perguntar isso, a gente sabe.